Agora os valentões que gostam de bater em mulher, né, até mesmo tirar a vida das mulheres, agora vai ter uso de tornozeleira eletrônica para agressor e praticante de violência doméstica. E aí surge a pergunta: será que essa medida irá de fato proteger as mulheres? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia e entender o que vai mudar a partir de agora com a atualização, ou melhor, a criação da lei que determina o uso de tornozeleira para agressores de mulher. Se você gostou desse conteúdo e gostaria de entender o melhor sobre essa mudança, já te convido para que você fique até o final desse vídeo e vamos descobrir isso juntos. Vamos embora para mais um vídeo. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Patrick Monteiro, eu sou advogado e a gente vai trocar uma ideia sobre a nova lei que foi publicada recentemente, que determina o uso de tornozeleira eletrônica para agressores de mulher. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, você que caiu aqui de paraquedas, pelo amor de Deus, já se inscreve aqui nesse canal, ative todas as notificações, porque aqui é o nosso cantinho onde a gente vai falar de direito sem juridiquês. Então aqui a gente vai conversar sobre casos de grande repercussão, direitos do seu dia a dia, por exemplo, e até mesmo algumas novidades legislativas que talvez você ouviu na televisão, mas não entende muito bem. Aqui nesse canal eu vou te explicar de forma clara e objetiva. Então é por isso que você precisa de se inscrever, beleza? Gente, olha, antes de eu falar exatamente sobre essa lei, eu gostaria de trazer aqui alguns dados que realmente é de se espantar, né? Porque assim, gente, segundo a segurança pública trazido pelo jornal CNN, no último ano foram mortas 1.568 mulheres só em 2025. Sem contar que, após a publicação da lei que determinou o crime de feminicídio em 2015, já morreram cerca de 13 mil mulheres, gente. Pois é, mesmo tendo a Lei Maria da Penha, mesmo endurecendo mais as penas, pelo que parece, a gente vê que o crime ainda continua, o índice de mulheres mortas só aumentam e parece que botar uma lei mais dura, na verdade, não resolve o problema. Até porque, com essa nova atualização, né, que é a atualização que foi publicada no dia 9 de abril, né, a lei que modificou a Lei Maria da Penha, né, que estabeleceu que o seguinte: agora quem for agressor de mulher vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. E isso está tipificado, né, na Lei 15.383 de 2026, que foi determinado essa medida. Até porque a gente sabe muito bem que a medida protetiva apenas sendo escrita num papel, determinando com que o agressor não se aproximasse da vítima, não era o suficiente. Até porque um papel, gente, não vai proteger a mulher. Um papel não vai impedir com que o agressor ele vai realmente ali praticar a violência doméstica de fato contra essa mulher, seja agressão, seja até mesmo tirar a própria vida. Então, qual é a finalidade dessa lei? É literalmente com o uso da tornozeleira eletrônica, se caso esse agressor se aproximar do raio determinado pela decisão judicial, essa tornozeleira, né, esse monitoramento eletrônico terá um alerta, né, irá ali emitir um som aonde o sistema prisional, a autoridade policial, o sistema judiciário, eles já vão ter a ciência de que houve descumprimento de medida protetiva, né? E com isso, de uma certa forma, literalmente vai tentar inibir essa violência, verificando que
há o risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica dessa mulher ou de seus dependentes e, literalmente, esse agressor descumprir a medida protetiva, né, que foi estabelecida, o juiz pode agora determinar que seja utilizado a tornozeleira eletrônica e, literalmente, ali não vai precisar nem de estar cumprindo pena mais. Agora basta ser determinado a medida protetiva que o juiz vai estabelecer o uso de tornozeleira eletrônica para esse agressor. Aí surgem algumas perguntas e alguns questionamentos. A lei ela até visa proteger, mas será que realmente será eficaz? Será que realmente vai funcionar essa lei, essa medida, né, o uso de tornozeleira eletrônica? Até porque a gente sabe muito bem que a gente vê alguns casos aí em que tem rompimento de tornozeleira eletrônica. O próprio exemplo do caso do Oruan aí ficou foragido com o uso de tornozeleira eletrônica. Então, assim, é uma lei que tem ali até mesmo uma ideia boa, mas a gente só vai ver se vai funcionar de verdade com o tempo, né? Porque a gente sabe muito bem que até mesmo quem sai em saidinha temporária, por exemplo, e usa a tornozeleira eletrônica não volta mais. Então, a gente tem visto que, em alguns casos, esse monitoramento se torna ineficaz. Então, visa proteger, mas a gente vai ter que esperar se de fato irá proteger. Outra coisa que também faz a gente questionar e pensar o seguinte: embora existem muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, existe muitas mulheres que usam a Lei Maria da Penha e até mesmo faz o pedido de medida protetiva com a intenção de se vingar do marido, né? Muitas das vezes do namorado, né? Da pessoa que tem ali o relacionamento. Agora você imagina, com a determinação da medida protetiva e o homem que, na verdade, nem pratica violência doméstica contra a mulher vai ser submetido ao uso de tornozeleira eletrônica? E como é que ficaria, né, essas acusações falsas de agressão? Essas coisas também é uma coisa que a gente vai ter que verificar como isso vai ser daqui para frente, até porque a gente vê que também é uma realidade essas denunciações caluniosas que utilizam a Lei Maria da Penha como um instrumento de vingança para de fato prejudicar a pessoa ali a qual se relaciona ou se relacionou, seja pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento, seja por simplesmente ser uma pessoa narcisista, ser uma pessoa abusiva. Como que ficariam esses homens que são vítimas dessas mulheres que usam a Lei Maria da Penha como um instrumento de vingança? Essas questões também a gente vai ter que analisar para ver como será tratado a partir de agora. Até porque a gente tem visto também que os tribunais superiores eles têm tratado com mais rigor a concessão de medida protetiva, né? Então, embora a palavra da vítima tenha uma relevância muito grande, agora os juízes, né, estão determinando que para que seja determinada a medida protetiva tem que ter ali elementos concretos de risco. E é isso que está sendo verificado a partir de agora. Mas ainda assim a gente vê que existe muitos casos em que homens são vítimas dessas mulheres que usam a Lei Maria da Penha como instrumento de vingança. E aí, a pergunta que eu quero deixar para você agora, que será eficaz esse monitoramento eletrônico para agressores de mulher? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que será muito relevante eu saber o que você acha disso, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vejo você no próximo, que Deus abençoe e tchau, tchau.